chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Começamos, então, mais um encontro da Academia da Consciência. Esse encontro é minha menina dos olhos, porque esse assunto, gente, é a minha pira da vida. Consciência multidimensional. É onde eu consegui, e todos os dias consigo achar calma para o meu coraçãozinho, para todos os desafios dessa realidade. E nós sabemos que não está para amadores, não é mesmo? 2026 no planeta Terra, o bicho está pegando nesse enredo, desse filme que a gente está vivendo. E aí nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação dos desafios do nosso processo de transformação. O nosso convite, né, da academia, fazendo essa nossa analogia a um treino de consciência, que é um treino de desenvolvimento, aperfeiçossamento pessoal, emocional, espiritual aqui nesse caso, independente de qual seja a fé de cada um, né, a linha filosófica de cada um, é um processo desafiador, porque se a gente for ver dos grandes conteúdos que já se apresentam aí para nós, mesmo no senso comum, somos 5%, e claro que isso aqui são assuntos para que fique didático, né? A gente fala dessa forma. São 5% consciente, 95% inconsciente. E a imagem que está na tela já é um lembrete de que o nosso inconsciente também se manifesta no nosso corpo. Também não. É o nosso corpo. Então, os sintomas, as sensações, as nossas emoções comunicam, esse inconsciente comunica com a gente através do nosso corpo, essa antena aqui do nosso ser nessa realidade. Então, às vezes a gente está lá com a nossa picareta diária, fazendo os nossos processos, que tem que ser ativo. O nosso convite aqui é para que a gente tome a nossa vida na mão, voltemos para assuntos de estados, né, ciclos de mais alta responsabilidade, para a gente assim, sair do vitimismo que nós somos condicionados desde o dia 1 da nossa vida, mesmo assim, desde a concepção, porque é a maneira com que a maior parte das pessoas funciona nessa realidade, e existem várias facetas de vitimismo, né? Não é só o melindre e a reclamação. Muitas vezes é a gente ficar só numa postura passiva perante a vida. Isso também não deixa de ser algo contraintuitivo do ser criador que nós somos e estamos nos lembrando agora. E aí, nesse processo ativo, a gente vai lá com a nossa picaretinha, mexe nas nossas crenças racionais, é muito mais fácil fazer isso, a gente percebe que tem mais carga emocional atrelada, como a gente viu na consciência emocional. Então, a gente precisa pegar, às vezes, aquela bomba e jogar uma bomba, jogar aquela bola de demolição e mexer, inclusive em sessões, em sessões terapêuticas, facilitações sistêmicas, enfim, diversas ferramentas energéticas de sessão de facilitação que existem hoje, como ferramenta de desenvolvimento para nós. E muitas vezes a nossa brincadeira aqui do início é saber que, quando a gente olha para os nossos escombros, que fica desse processo, tem tantas coisas que ainda tem tanta carga atrelada, que a gente sabe que não tem condicionamento emocional para lidar com aquilo, e quando a gente pega uma pedrinha, ali uma gavetinha, e fala, olha, tô te vendo, mas eu vou olhar para você depois, eu vou te abrir depois, eu vou mexer com outros lugares, outras organizações agora. Isso é um condicionamento tão profundo, inclusive, e também é uma faceta de desregulação, quando a gente quer fazer demais, muitas aspas aqui, porque ninguém está sujo, mas se limpar demais, integrar demais, a gente deixa de desfrutar a vida também. E aí vai com muita força para olhar para esses escombros. E por que que antes da gente fazer, inclusive, a nossa respiração, eu comecei a falar sobre isso para trazer uma fofoca minha para vocês, para variar. Eu sempre fui assim com esse processo de perceber, eu queria muito entender essas coisas que não tinham sentido para mim, por que que existem pessoas que têm uma vida tão mais fácil que as outras, e o que que é um grande milagre, como é que isso pode ser possível. Nunca a racionalidade, a matéria e a espiritualidade, os campos de energia, eu não conseguia perceber isso de maneira separada. Eu precisava de algum conteúdo, isso desde a infância, mas algum conteúdo que conectasse isso para mim. Óbvio, né? Isso não é por acaso, até porque se hoje eu trabalho com isso, essa chama já estava acesa no meu coração desde sempre, porque é algo que é uma das expressões do meu ser aqui nessa realidade. Então, essa cosquinha, como diz a Júlia, já estava em mim, mesmo nos meus momentos de maior inconsciência. Gente, e vira e mexe, eu ainda entro em estados de querer abrir a vida na faca e começar a achar que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que fazer mais, que é mais, é mais. E recentemente eu estava me conectando ainda mais ao campo de Jesus Cristo,
e ao estudo da Bíblia, mas não o estudo da Bíblia de uma maneira metafísica, como nós fazemos aqui. Sempre tem, né, essa faceta, a verdade é essa. Mas eu queria estudar a Bíblia mesmo, coisa que eu nunca fiz. De maneira integral, né? Seguir esse estudo, fazer esse estudo. Então, eu estava revendo The Chosen pela terceira vez. E aí, revendo The Chosen pela terceira vez, me conectei com esse campo e fui entrando em verdades mais profundas sobre os milagres, transformação da matéria, sobre todo o campo de transformação da humanidade que a vida de Jesus, que se fez Cristo, foi frequenciando o nosso campo do coletivo. Aquilo foi realmente passando a fazer parte de mim para além do racional, porque até então, detalhe, isso foi esse ano, há tipo uns 4 meses, para vocês verem como é processo. E eu achava antes que já acreditava, só que eu fui percebendo que tinha muitos espaços de descrença em mim, e hoje, pequenininha e humildezinha, eu percebo o quanto tem e vai continuar tendo, muito provavelmente até os próximos grandes saltos aí que viveremos. E aí eu liguei para um primo meu, padre. E aí ele, primo de 2º grau, né? Então ele deve ter ali na faixa de seus 70 anos. Eu liguei para ele totalmente mobilizado. Não sei se alguém já escutou essa história aqui. Faz joinha se alguém já escutou. Não, né? Tomara que não, porque vocês escutam pela primeira vez. Aí eu liguei para ele muito mobilizada. E quando eu comecei a falar, já falando dessa energia que estava me frequenciando tanto, eu até me emocionei, falei, tornando curta a história, né? Falei, primo, ele é Frei, na verdade. Eu queria que você me contasse a sua história de trajetória com a palavra, de você perceber de como é que foi o seu processo interno, de dissolvendo, entrando em contato com essas verdades. E aí me emocionei. Ele nunca me viu falando assim, ele casou os meus pais, pra vocês verem noção. E aí ele me olhou como se eu fosse um cordeirinho, tipo assim, ai, que querida, essa jovenzinha. Vivenciando. E ele todo tranquilo, ele só falou assim, é um desafio. Aí eu vi que, tipo, não tinha espaço para aquela emoção, para o meu choro, e falei, e era um choro de curiosidade, sabe? Um choro de fé, de fome, era um choro de fome. Lembra da nossa, quem faz as sessões individuais, a gente passa muito pelo conto da mulher esqueleto, né? Era um choro de fome, eu chorando com ele. E aí ele me olhou assim, se surpreendeu com a minha fome. E ele cheio, ele não estava com nem um pouco de fome, nitidamente. Ele cheio da palavra, assim, cheio de fé, literalmente. Ele falou assim, olha, você vai começar a ler, e a dica que ele me deu foi, veja, preste muita atenção na consciência por trás dos milagres. É nisso que você tem que abrir os olhos, não para o milagre em si, mas cada detalhe que foi criando as cenas, o que é o antes e o depois, as dicas que Jesus dava depois que ele curava as pessoas. E aí eu, como uma boa... qual que é o arquétipo que a gente fala, gente? Mulher Maravilha, né? Uma Atena em remissão, de uma boa Caxias. Falei, então me passa, o passo a passo. E eu, literalmente assim, falei, já que eu não posso chorar, vamos para o passo a passo. Falei, quais são os livros? Aí eu entrei no meu modo, que foi uma das defesas mais carregadas da minha vida ao longo dos meus anos. Foco, estudo, vamos com a racionalidade. Percebe que era esse lugar que eu fui, que é mais confortável para mim? Ou seja, o que ele estava me falando era tão grande que eu não consegui tocar no primeiro momento. E fui, então me fala, passo a passo. Aí eu nem estou aqui com a anotação, mas ele me disse, acho que comece por Lucas, depois você estuda o livro de Mateus, e ainda falou um terceiro apóstolo, e aí eu, ainda foi me dando dicas de cada um, eu puxando setinha e anotando. Eu falei, e depois? Aí ele, depois, pausado, gente. Eu falo no 2, naturalmente, e ele pausado. Uma calma, tranquilo. Aí ele, depois, você pausa, vai ler um bom romance. Começou a me dar dicas de livros de romance. Olha o nível da intervenção dele. Sem saber, a vida através dele me deu intervenção para eu olhar para esse assunto, principalmente, e para relaxar. E deixar. E ele falou, depois que você tiver lido romances, tiver se divertido, aí você volta. Talvez você lê aí foi citando outros livros, depois pausa de novo.
vai ler, me dando dicas de romance. Ele falou, e aí ele ia deixando a conversa muito mais leve, assim, me tirando daquela fome de quem quer comer e se saciar tudo de uma vez. Que é esse lugar ilusório da cura que a gente acha que tem que viver. Percebe a profundidade disso? É essa fome que nos tira do momento presente para a gente olhar para as bênçãos que a gente tem. E eu não estou falando de bênçãos grandiosas, não. Estou falando do mais básico, da vida, da nossa barriga cheia, da nossa casa que é confortável, das pessoas que estão à nossa volta. E aumentar a energia disso versus os escombros que todos nós temos. E com isso a gente passa a ter força na alma, continente emocional e mental que vai acompanhando, sim. E hoje o que a gente vai falar, que é a nossa parte abstrata sutil, para projetar, criar um futuro melhor a partir da nossa intuição, da criação, e não das memórias dos nossos escombros, que são nossos traumas emocionais, nossas memórias de dor, as nossas verdades carregadas negativas mais profundas, as nossas fomes emocionais, espirituais, financeiras, que mais? Nossos sintomas físicos, nossas ilusões da finitude, nosso medo do mistério, que não deixa de ser também esse lugar da gente perceber que nessa realidade agora, o desconhecido está muito mais palpável, está se apresentando muito mais fácil para nós. Faz sentido? Que essa é uma boa introdução, a gente ainda vai dar uma respiradinha breve, porque eu acho que hoje nosso campo está até mais coerente já, porque fiz várias terapias hoje, gente, como recebendo, foram ótimas, mas essa é uma fofoca para outra aula. Então, naturalmente, por coerência de campo, vocês também recebem uma Débora completamente diferente da semana passada. Então, palmas para a terapeuta que me atendeu hoje. E assim a gente vai seguindo. Então, vou convidar vocês para ficar na posição confortável da maneira que vocês quiserem. Você que está assistindo essa aula gravada também. Fechar os seus olhos se for confortável para você. E se conectar com o seu corpo. Que é um instrumento da matéria. Que caminha com você nessa realidade. E através dele você vai experienciando o mistério que é estar vivo. Inspiramos profundamente. Enquanto relaxamos, percebemos que tem alguma área que está mais tensionada. Soltamos as vísceras dentro da barriga, o peso dos ombros. Os músculos da face. Sentimos o peso das pernas, os pés, o contato da sola com a superfície onde ela está. E com o comando você vai se aterrando, trazendo a sua mente, resgatando a sua mente no momento presente. Sem pressa, sem pausa, sem medo e sem necessidade de controle. Inspiramos e expiramos, intencionando coerência entre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Imagina agora
da maneira que vier para você. Veja de que material esse muro foi construído, se ele foi construído pelo homem, ou se é uma rocha natural, se é alto, se é baixo, qual é a textura dele. Independente da maneira que ele se apresentou, o enxergue como as barreiras que a sua mente consciente pode ter para que você acesse todo o conhecimento e sabedoria que já está dentro de você. Que vem da parte mais central do seu ser. O seu caminho. A sua verdade. E ancorado com muito amor, você olha para esse muro e vai intencionando que as barreiras se abaixem. As barreiras se abaixam. As barreiras se abaixam mais. Elas se abaixam mais. Enquanto você conta para o seu corpo que é seguro mergulhar. O seu sistema nervoso dá conta. E ele sabe até onde você pode ir hoje. E é só o que precisamos hoje. E as barreiras se abaixam mais, 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 mais. Mais. E se abre um horizonte com o cenário mais bonito e mais próspero que você já viu ou consegue imaginar. É o que você está construindo no seu mundo interno. E uma última respiração profunda. E soltamos o ar. Sentindo o peso do corpo mais uma vez. A textura de onde as suas mãos repousam. E no seu tempo vai voltando. Para aqui e agora. Lembrando das nossas bordas, que nos aterram, traz presença, e também nos ajudam a olhar para os escombros, quando precisamos, porque é o lembrete de que damos conta, e nós temos contorno, temos corpo para processar todas essas emoções e essas cargas represadas que acessamos juntos aqui. E vamos voltando o nosso sistema nervoso para um mais estado de confiança e segurança a cada dia que passa, sem pressa e sem pausa. Hoje, vamos falar da consciência multidimensional. Qual que é a minha intenção com essa aula, que é introdutória? É a gente trazer mais lembrança ainda e alimentar mais ainda o nosso inconsciente, mais do que alimentar, é poder resgatar esses conceitos que estão em nós desde sempre, porque é o que nós estamos vendo aqui, que tudo parte e emerge de um campo só. Por isso não há separação entre nós, em última instância, não há separação entre nós, não há separação entre nós e qualquer outra pessoa, ainda que esteja do outro lado do mundo. Não há separação entre o nosso passado, presente e futuro, porque tudo é um campo único de informação. Tudo é informação, manifesta em diferentes frequências, diferentes coagulações, né, de diferentes maneiras. É um assunto super abstrato? É.
Nós fomos educados desse jeito? Não, muito pelo contrário. Nós fomos educados na física mecanicista, que é cada um por si, só a matéria existe, os eventos da vida são aleatórios e salve-se quem puder. Em última instância, é muito do que nos foi ensinado. Só que agora, e eu coloquei essa imagem aqui de início para a gente lembrar que somos muito mais do que o corpo físico, e juntos hoje a gente passando pela consciência, literalmente, de que a consciência do observador, que somos nós. Nós estamos observando a própria vida. Nós em uma instância superior, além da mente, porque não somos a nossa mente. E é a consciência desse observador que cria a matéria. Nós já falamos aqui do experimento da dupla fenda, lembrando que não é uma aula de física e nem tem que ser. Nós usamos o conteúdo da física, principalmente a física quântica, como conteúdo de correspondência para a nossa base de desenvolvimento filosófico, porque uma coisa não tem nada a ver, em última instância, no sentido de não é isso que vai nos liberar a passar a nos lembrar que somos seres energéticos. Espera que essa frase ficou muito ruim, gente. O que eu quero dizer é que, se nós esperarmos que a física ou a ciência nos valide ou nos autorize a lembrar dessas habilidades inatas que nós temos como ser multidimensional, nós estamos ferrados, porque isso não vai acontecer. É o contrário. Nós, como movimento coletivo de transformação consciencial, que é em relação aos nossos valores, à nossa percepção de mundo, ao nosso paradigma, que a gente vai aumentando esse campo para a ciência poder se transformar, porque a ciência não tem esse paradigma muito mais preto no branco e muito mais mecanicista mesmo, né? Lá do Newton, que é isso não é isso, até mudar algo novo, para passar as crianças a serem educadas na escola com uma verdade diferente. São anos e anos, enquanto isso os livros que já estão obsoletos continuam nas escolas. Isso em relação a tudo, não só questões sociais, como emocionais, quiçá espirituais, que normalmente tem muito mais dogma religioso do que uma visão mais espiritualista da coisa, que é o que nós estamos trazendo aqui. Então, qual que é a lembrança para que a gente sinta no nosso corpo? Que nós somos muito mais do que o corpo físico. Que esse formato toroidal aqui, ó, que não por acaso é o mesmo formato da maçã, tem outras coisas na geometria sagrada que trazem esse mesmo formato aqui, como o campo do ímã, por exemplo. Todos nós, todos seres vivos animados, todos têm campo de energia, né? Mas principalmente os vivos animados têm esse campo em formato toroidal, que é o campo de informação. Muito mais do que só a física do corpo, só a matéria, né? Que nós fomos acostumados a perceber. E aí, lembrando de onde vem isso, mesmo a parte que é muito recente, a gente vai passar por essa linha do tempo, rapidamente relembrando agora, para construir esse mosaico juntos mais uma vez, fica o lembrete e o convite mais uma vez para que vocês vejam que tem lá na nossa lista, dentro da plataforma, o vídeo que fala do experimento da dupla fenda, que conta, né, mesmo em laboratório, mesmo nessa física que está se transformando, quando os físicos começaram a perceber que o átomo tinha função dupla, comportamento duplo, né, que ele pode se comportar como onda ou como matéria. Isso é papo de um Dayá? Porque é isso que faz a gente perceber o que é esse campo único de energia que todos nós estamos imersos, e lembra do nosso parágrafo? Somos ponto de influenciação, de influência e influenciação nele. Então, já fica aqui no início para que vocês vejam o experimento como sugestão, né? Depois, o experimento da dupla fenda, para perceber esses campos que nós estamos caminhando, e o documentário O Campo, The Field, que tem no YouTube, está na lista também, é mais ou menos umas 2 horas, para a gente lembrar que os eventos não são aleatórios e que esse campo invisível é o que permeia tudo e de onde emerge tudo. E por isso, os milagres, como nós sabemos que existiu e existem cada vez mais, são muito mais explicados na física do que imaginamos, porque tudo é uma coisa só. Só que ainda não na física que estão contando para nós. Faz sentido? Aí voltou. Estou dando uma travada. Então, vamos passar pelo resumo dos nossos pontos até aqui.
nós falamos de consciência pessoal. Nós estamos falando, então, de passar a viver com essa consciência de que nós criamos a nossa realidade. E por isso passar a ter mais poder psíquico para atravessar os nossos escombros, desafios e as nossas memórias mais desafiadoras. E, por consequência, criar uma vida muito mais abundante em todos os níveis, que é o que nós merecemos e merecemos por graça. Então, nós passamos pela consciência pessoal, aqui focado nos pontos que nós estamos transmutando, né? Nossos pensamentos repetitivos, as nossas verdades absolutas, os nossos pontos de negatividade, negacionismos, pontos de lamúria, que são muito normalizados também na nossa realidade. E quando nós começamos a transformar tudo isso lá com a nossa picaretinha em nosso estudo diário, a gente percebe que às vezes é muito mais desafiador do que simplesmente um pensamento. Então, tem a consciência emocional, começamos a entrar em conteúdos da alma, passamos de um inconsciente pessoal, para além das nossas memórias reprimidas, para começar a acessar um campo mais sistêmico, que é a alma da minha família, ou a minha alma pessoal, né, no primeiro momento, meus conteúdos almáticos, minhas emoções mais profundas, meu inconsciente pessoal, minha alma, que são coisas diferentes, mas acessamos também esse conteúdo do coletivo. E aí percebemos o quanto também é um campo de informação, a cultura, o lugar onde nós nascemos, o quanto isso, nós somos moldados de tudo isso, para além de ir trazendo, né, as nossas analogias da família de origem, para além dos nossos traços herdados por esses genes, muitas outras coisas emocionais, memórias, traumas e coisas boas também, né, potencialidades, são herdadas porque somos esse campo de informação. Aí lembramos lá da sopa, da nossa aula anterior, que ainda teve a super sincronicidade, a Clara não está aqui hoje, de enquanto falava sobre a sopa, trazendo essa analogia, né? Quando a gente nasce, é como se a família inteira fosse uma grande sopa, tem ali os ingredientes de tudo que já foi vivido, de todas as histórias desse clã, de quem veio antes de nós. E aí é como se esse ser superior, que cada um chama do que quiser, mas quem nos soprou a vida, pega uma concha dessa sopa e nos serve, fala, pronto, agora você faz parte, você encarnou, coagulou no seu corpo tudo isso. E aí, nesse momento, a mãe dela manda para ela, obviamente a mãe dela não sabia do tema nem da aula, e manda, adivinha o que, sem contexto, adivinha o que estou fazendo, e a foto do caldeirão de sopa. Essas sincronicidades que vão nos lembrando de que o nosso mundo externo é comunicação direta do mundo interno, e vice-versa, porque tudo é uma coisa só. Se a gente for pegar um high level de abstração aqui, lembrando e citando mais uma vez o professor Enio Couto, que às vezes está sem tempo, né, irmão? Então ele vai falando as coisas e entenda quem quiser. Tem uma palestra dele que ele vai no osso, que ele fala assim, não existe mundo material. Imagina a nossa consciência para conseguir integrar isso. Como não existe mundo material se só o que eu vejo, a maior parte das pessoas veem, é matéria? Como é que eu vou viver solidificada na verdade? Que já é um paradoxo, né? Solidificada na verdade que somos energia. Energia sólida é o nosso corpo. Somos energia. E quando mesmo percebendo tudo isso, caminhando pelos conteúdos da alma, está mais desafiador de liberar nossas questões mais profundas, entramos agora no grande soltar, que é se abrir para o mistério, para os campos do mistério da consciência multidimensional. Quando alguém está estagnado, quando nós, né, e todos nós, lembrando, né, isso aqui coexiste, esse gráfico aqui, é só para que a gente perceba de maneira mais fácil, mas essas coisas coexistem, os assuntos coexistem. Quando alguém está estagnado, antes, né, de entrar, de se aprofundar em paradigmas mais abstratos, mais livres em relação à energia, esse mundo energético, o que se apresenta na nossa vida? Rigidez de trânsito vibratório, que é o quê? Quando entra uma emoção, eu me estagno na emoção. Então, a gente pode perceber aqui estados depressivos, estados... Tá gravando, Drica? Vou até conferir. Tá gravando. Estados depressivos, estados de tristeza profunda, de melancolia. Estou dizendo aqui que estou dando diagnóstico? Não. Estamos falando das possibilidades. Até porque somos seres individuais, universos individuais, e cada ser é único na sua trajetória. Mas
nos percebemos presos em medo, em controle, falta de confiança na vida, porque estamos com a ilusão da separação do todo, caminhando traumatizados, né? Porque o que é o trauma, senão essa cisão consciencial, essa ruptura? Então, nós caminhamos fragmentados. E muitas vezes, percebam, não estamos falando mal de religião nenhuma aqui, muito pelo contrário. Estamos adicionando esses campos de arbitração para que faça ainda mais sentido qualquer que seja a sua fé, inclusive se você for ateu ou ateia. Porque é sobre percebermos que todos nós estamos buscando a sensação de sermos inteiros. Muitas vezes, se o dogma é rígido demais, que abre espaço para julgamento, para certo e errado, como nós temos caminhado desde consciência pessoal, a sensação acaba vivendo uma espiritualidade, uma religiosidade cega, por mais paradoxal que seja. Então, o controle fica muito maior, a separação é muito maior, mesmo que a pessoa possa passar a vida inteira em aparente oração ou estado de crença. Faz sentido? Então, a gente vai acessando essas verdades e é para que vocês me truquem mesmo e saiam se questionando, porque a verdade está dentro de cada um de nós. E essa é uma frase do Axis para que você se empodere a saber o que você já sabe, porque aqui a gente vai construindo essas coisas juntos. Então, nesses lugares nós temos conteúdos que nos tomam, né, são muito maiores que nós, e apresenta-se muito mais prisões de tempo, prisões dessa separação. Um Deus, né, ou um campo de consciência maior que está fora de nós e não dentro, nós não como se nós tivéssemos emergido, né, se nós fôssemos sopro desse grande campo de consciência, e a ilusão da finitude, e grandes desafios de lidar com o desencarne, que vai ser desafiador de qualquer forma, porque nós temos o corpo que é vinculado, obviamente, à coagulação da alma, e quando nós passamos ou vivenciamos o desencarne de alguém muito próximo, principalmente família de origem, ou alguém que faz cônjuge, né, temos essa cisão almática, nossa alma precisa se reorganizar. E isso dói fisicamente. Agora, lembra do trânsito vibratório lá do início. E por que eu estou falando desse assunto aqui? Porque é multidimensionalidade. Então, quando a gente para pensar em multidimensionalidade, nós estamos falando de quê? A multidimensionalidade do nosso corpo, que a gente vai falar, e multidimensionalidade também de estados de vida, de pré-vida, pós-vida, vida, independente de qual seja o seu paradigma. Todas as filosofias têm um campo de conhecimento ou de entendimento em relação a isso. O que nós estamos fazendo aqui é olhando com mais leveza para esses assuntos, para que esse trânsito emocional, nesses desafios que se apresentam, quando esse véu entre mundos, né, fica mais fininho para nós, seja muito mais leve, mais fácil, porque nós temos cada vez maior essa sensação e ancoramento de completude e não de separação. Tá fazendo sentido? Manda um joinha aí. Ou o que vocês preferirem. Dentro disso, passamos, né? E no detalhe maior por inconsciente coletivo, porque vamos para campos de consciência cada vez maiores, que atravessam em milênios e a história da vida humana, e tudo isso a gente vai vendo com calma em conteúdos mais profundos para além dessa aula introdutória. Então, seguimos para a gente perceber a nossa linha do tempo. Os virginianos, não que eu seja do signo, mas eu sei que virginiano é organizado, e é uma coisa que eu não sou. Deve pirar com a minha distribuição disso aqui. É toque no virginiano. O virginiano? Não, sou capricorniano, mas eu namoro uma virginiana há 8 anos, eu sei como é que é. Então, os virginianos que, inclusive, estão me vendo, esse é meu jeitinho. É como a minha mente funciona. Se vocês soubessem quantas abas eu tenho aberta, vocês ficariam impressionados. Mas essa linha do tempo aqui, que nós já vimos na nossa consciência emocional, para abrir os assuntos do inconsciente, que é esse campo do não visível, do que foi reprimido, tanto individualmente como coletivamente, né, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, trabalho de Freud, trabalho de Jung, e tudo que isso vem. Por que eu estou repetindo isso aqui, passando rapidamente? Para a gente perceber, gente, que o babado
desse nosso despertar multidimensional, a nível de habilidade humana, de funcionamento na existência, ele, principalmente aqui no Ocidente, começou aqui, e aqui são só exemplos, né? Tem muitos outros colaboradores, autores e grandes personagens, grandes personalidades, né, que passaram por aqui, mas esse aqui é só um mapa para a gente ter como exemplo. Então, em 1900, vem Freud falando de inconsciente, e aí, em 1913, Jung rompe com ele, começa a vislumbrar, vive a noite escura da alma dele, o que vai dar origem à psicologia analítica e ao inconsciente, a estudo, né, do inconsciente coletivo, dos símbolos e das percepções de self, sombra, tudo que ele contribuiu dessa transcendência, inclusive, que é esse religare, que todos nós estamos aqui. E aí, o que eu adicionei? Porque essa semana assisti o documentário e lendo o livro de autobiografia de um yogi, de Yogananda. Alguém já leu? Vale muito a pena. Porque Yogananda foi um mestre indiano que nasceu... ele mudou-se para os Estados Unidos em 1920, depois de uma meditação profunda. Ele recebeu a imagem de que ele precisava começar a falar desse autodespertar, que inclusive é o caminho do Cristo, e vocês vão ver como as coisas se conectam, nos Estados Unidos. E ele, naquele momento em meditação, ele ainda falou assim, nossa, sério? Eu vou ter que sair aqui da minha cultura para ir para os Estados Unidos na década de 20, onde a cultura aí que não aceitava nada além do norte-americano mesmo, para falar, para difundir, né, os conhecimentos energéticos orientais. Vou colocar assim nas minhas palavras, mas o trabalho dele é gigantesco. Enfim, ele obedeceu à intuição dele que trouxe essa imagem e foi. E ele fez um movimento gigantesco. O documentário dele já está também na nossa lista lá de sugestão de documentários, na plataforma, né, nos links que vocês veem a playlist. Vale muito a pena para perceber que a gente vai linkando, então, que aqui, né, dentro dessa nossa linha do tempo, essa construção histórica de mudarmos o paradigma do coletivo. Então, pensa ele, que estava falando sobre meditação, sobre subida vibracional, sobre o caminho do Cristo, sim, de Jesus mesmo. E para os Estados Unidos, para falar sobre as pessoas e o caminho individual de transformação e de transmutação de cada uma delas. E isso aconteceu até o desencarne dele, ele criou esse Self-Realization Fellowship, que existe até hoje no mundo inteiro, com esses ensinamentos de autodespertar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Discussões e principalmente a base da meditação, para silenciar as vozes do negativo e a gente conseguir acessar esses estados de maior frequência dentro de nós. Percebam como as datas são correlatas. Então, nós temos em 1920 Yogananda chegando nos Estados Unidos, em 1927 a física começava a tocar a física quântica. Percebe que nós estamos falando de um campo coletivo de transformação de consciência? De que várias pessoas, muitas pessoas para além dessas que foram citadas aqui, no mundo inteiro estavam recebendo desse campo único de informação, esses insights, intuições para emergir essa verdade maior através deles, para que juntos a gente vá para um outro lugar consciencial no planeta, que é essa famosa transformação planetária que todos nós fazemos parte, essa transformação, enfim, tem vários nomes para isso, né? Percebam como as datas aqui são concomitantes, né? Porque tudo isso é uma coisa só. E aí, depois da década de 60, então, que é dentro da psicologia, inclusive, começa a ter o braço da transpessoalidade, que é esse braço que estuda os conteúdos da alma, do espírito, para além dos campos racionais e materiais que até então eram mais difundidos, aí que nós temos essa infinidade de autores que vieram, de livros que vieram, de ferramentas energéticas que vieram. E por que eu estou trazendo isso aqui? Para que a gente perceba que nada disso é por acaso. Que nunca antes da história nós tivemos tantos recursos para atravessar as nossas transformações como temos hoje. Então, esse é um momento, inclusive, para que a gente relaxe. E finalizando essa linha do tempo, depois, para além do vídeo, vocês têm as referências também, principalmente dos autores transpessoais que aparecem aqui depois da década de 60, mas tem uma fofoca quântica de Yogananda para vocês perceberem e já chegar explodindo a nossa consciência. Dentro desses maiores estados de
despertar, vamos dizer assim, Yogananda chegou num nível de frequência tão alto que ele, em pouquíssimo tempo, inclusive, estava arrastando multidões nos Estados Unidos, um paradigma completamente diferente, como eu coloquei aqui. É um dos primeiros mestres indianos a se estabelecer de forma duradoura no Ocidente. Ele veio abrindo espaço falando disso. Osho veio depois, com várias questões controversas também, mas várias outras pessoas vieram, mas ele veio abrindo espaço e arrastou multidões. Ele dominava tanto a matéria que ele, quando queria, entrava em meditação tão profunda que quase parava as batidas do coração. Explica essa, ateus. Lembrando que se você for ateu e se você está assistindo, é uma pergunta retórica, é uma piadinha, tá tudo bem. É só um jeitinho, é uma piadinha minha. Outro dia eu fiz isso para uma paisagem linda, postei. Explica essa, ateus. E uma amiga minha até, que é geóloga, foi me explicar a formação das rochas. Eu falei, calma, amiga, descansa. É só uma piadinha. Porque nós estamos falando dessa abertura de consciência. Ele tinha essa habilidade e os seguidores dele, né, os alunos dele, sabiam como retornar. Quando eles queriam falar com ele, eles sabiam como tirar ele desse estado de transe tão profundo que ele chegava a parar as funções vitais. Aí, gente, segura essa fofoca. Em 52 aqui, ele estava dando uma palestra em Los Angeles e os seguidores mais próximos dele estavam vendo que ele passou por muitos desafios dentro dessa jornada dele também. Tinha um tempo que o mestre dele, né, quem tinha iniciado ele nesses estudos, tinha desencarnado. Então, obviamente, foi um desafio, mesmo ele tendo conhecimento multidimensional, é o que nós estamos falando, porque aqui é mundo da matéria, então nós sentimos emoções mesmo, nós percebemos as emoções mesmo, os desafios da dualidade se apresentam mesmo. Ele virou para essa seguidora nesse dia dessa palestra e falou, olha, você sabe que são poucas horas, em poucas horas eu não vou estar mais aqui. E aí ela entendeu. E aí, olha, para quem é do Axis, essa saída pela esquerda do cenário perfeita, e esse grande caso que ele fez. E aí vocês vão para o documentário para vocês verem que eu não tô alucinando. Ele deu a palestra dele e disse, agora eu vou entrar... Deixa eu ver se tem essa palavra aqui. É uma palavra indiana que eu não sei. Não tem, mas aí a gente pega na referência. Eu vou entrar nisso. Ele falou e tal, e entrou nesse estado, parou o batimento do próprio coração e morreu. Porque ele quis. Na frente da plateia. Foi assim. E aí, não sei nem se ele chegou a descer do palco. Exatamente, gente. Dentro do obituário dele, o que os médicos colocaram? Ataque cardíaco, claro. E isso é o que está registrado. Mas ele deu tudo. Falou tudo, ele já tinha feito isso outras vezes, né? Só que ele voltou e dessa vez ele não quis voltar. Saiu. E tem uma palavra indiana para isso, que é quando a pessoa consegue se desligar do próprio corpo, porque escolher é o ponto de vista, tá vivo, né? E a pessoa se desliga. E Eu aí, acho que é samadhi. Isso, é isso. É uma palavra assim. É. E aí, dentro do obituário tá ataque cardíaco, e isso é o que está confirmado. E para além do que foi confirmado, obviamente, e aí não sabemos, isso é o que está no documentário, o corpo dele teve um processo de decomposição tão lento, mas tão lento, tamanha a vibração elevada que ele conseguiu comportar. Então, por que estou contando essa fofoca? Para que a gente vá abrindo espaços de consciência para perceber e se humildecer, acreditando ou não, concordando ou não, que existe muito mais do mistério do que hoje conhecemos e somos capazes de compreender. Mas muito mais. E com isso a gente relaxa. Inclusive, a gente pode até criar essa hashtag. Pink Yogananda, olha aqui dentro do altar dele, indiano. Quem que ele coloca aqui, gente? Nosso parceiro, JC. Tudo a ver. E ainda tem um parágrafo que eu tirei das referências, vocês vão ver também, lá do site da instituição que ele criou. Um dos objetivos essenciais da missão de Yogananda foi, aspas, revelar a unidade básica e completa harmonia entre o cristianismo original, então ensinamentos de Cristo, não religião,
ensinado por Jesus Cristo, e o yoga original, ensinado por Bhagavan Krishna, não sei falar, gente, desculpa. E mostrar que esses princípios da verdade são um fundamento científico comum de todas as religiões. Ele está julgando religião aqui? Não. Então, a gente pode descansar na religião que escolhemos para quem escolhe uma religião. E eu digo isso porque, naturalmente, as barreiras se levantam. E a gente descansa no mistério, porque ninguém aqui está pregando verdade nenhuma e nem tocaremos verdade alguma. Porque nós estamos falando de um campo gigantesco de informação, de história de base. E aí cada um vai percebendo o que faz sentido para o seu próprio corpo e a sua experiência. E a gente é feliz a partir disso. Faz sentido? Mas é óbvio que nós estamos convergendo para a verdade maior, que é o amor e o respeito, que é o que ele está chamando aqui do cristianismo original. Esse também é o meu ponto de vista e independe de qualquer dogma, né, de ensinamento. Porque é o ensinamento do autodesenvolvimento, da transformação, do despertar do Cristo interior, que é o que nós estudamos aqui na metafísica do despertar da consciência de Neville Goddard, dentro da nossa academia. E por consequência, a gente vai remendo o tempo dos nossos dilemas emocionais e medos mais profundos, porque quando a frequência sobe, medos que são frequências mais densas, elas vão sendo equalizadas. Qual que é essa imagem aqui? Referência está aí também. Só para que a gente consiga tocar mais, porque fez muito sentido para mim quando eu coloquei isso na minha mente. Como assim tudo emergiu de um campo só, para além da abstração? Se a gente vê que tudo é feito de moléculas, nosso corpo, qualquer material, animado ou não, é feito de moléculas. Sabemos que todas as moléculas são feitas de átomos. É porque está em espanhol, viu, gente? Vocês perceberam. Dos átomos, a gente vai diminuindo de tamanho, a gente consegue chegar nos prótons. Temos outras instâncias no átomo? Sabemos que sim, mas a gente vai diminuindo de tamanho. Prótons, os quarks, e dos quarks chegamos na teoria das cordas, ou bóson de Higgs, dependendo da linha que você for ver, que, para não entrar em termos físicos aqui, seria um grande manancial de energia, vibração, que vai se densificando, dependendo, então, da origem do observador, vai criando matéria e subindo essa escala de novo, a gente vai criando, então, para além de moléculas, falando do nosso corpo, tecidos, órgãos, sistemas, corpo. Mas se a ideia aqui que a gente está abstraindo se eu pego e entro profundamente em qualquer pedacinho meu até chegar nessa corda, uma molécula minha, o átomo, próton, quartzo, corda, e qualquer um de vocês faz a mesma coisa, a gente vai chegar no mesmo manancial energético. Não tem cuerdas aqui em espanhol, porque é cuerdas lá e aqui é cordas, e é um campo diferente. É o mesmo campo. Percebe o quanto isso explica o que é uma oração? Se a gente consegue ter intenção forte o suficiente para mandar só a onda de informação, que é uma oração, a pessoa recebe no campo dela lá, porque não caminha à distância na matéria. Viaja no campo da informação. E o campo é o mesmo. E para quem for mais curioso, racionalzão também como eu, temos vários, para além do documentário sugerido aqui, o campo, que tem estudos científicos dentro disso, essa física que está sendo construída, a ciência que está sendo construída, a gente vê vários experimentos de correlação quântica entre partículas, eles colocam algumas em gaiolas de Faraday, que são instrumentos que isolam o campo eletromagnético e volta para perceber quando as pessoas recebem a mesma intenção ou não, pegam pessoas que são muito relacionadas, como casais, ou irmãos gêmeos, ou mãe e filho, pai e filho, e percebem que quando uma pessoa se altera, a outra percebe, as emoções são mensuráveis também. Isso aqui é aula introdutória, mas a gente só está pincelando, e percebe como dá para sentir, para além das expressões de vocês, o campo de curiosidade? Porque, gente, o dia que essa verdade aqui entrar no coração, acabou o problema. Acabou. Problema. Que medo eu vou ter? Qual é a ilusão de estar sozinha? Se eu sei que é impossível estar sozinha, porque somos emanados das mesmas cuerdas. Que medo eu vou ter de não criar abundância financeira, um cliente, ou um trabalho,
ou se esse campo, se eu estou conectada a esse campo e permitindo isso, essa informação passa por mim. A ilusão da separação e a nossa fragmentação, ela vai, à medida que a gente dá conta de... cai por terra. Eu ainda vou gravar um vídeo que é assim. Tem uns 10 anos ou mais que eu estudo esse conteúdo todos os dias. Minha vida melhorou muito, meus dilemas, minhas dores foram transmutadas em sua grande maioria. Óbvio que os desafios continuam se apresentando, a gente vai pegando camadas mais profundas, mas nem se compara com a Débora que começou congelada lá 10, 12 anos atrás a olhar para isso aqui. Mas eu quero gravar um vídeo ainda que é assim. Tipo, sei lá, pega um livro aqui, ó. Meu Peça Será Atendido, que está aqui, que inclusive fala disso a nível consciencial, né? A nível do mental também. Que a gente entrando em contato com isso a primeira vez. Nós criamos a nossa realidade. Ah, mentira, né? Aí passa alguns meses. Nós criamos a nossa realidade. Ah, pode até ser. Nós criamos a nossa realidade. Ah, acho que estou entendendo. Nós criamos a nossa realidade, talvez anos depois. Realmente, nós criamos a nossa realidade, começa a falar disso. Anos depois, nós criamos a nossa realidade. Aí a pessoa realmente entende. E a vida inteira muda. E aí você vai ficar igual eu. Vendo, parando as coisas e vendo sincronicidade em tudo e olhando e falando, meu Deus. E às vezes fala assim, agora que eu enlouqueci mesmo. E que coisa é essa? E aí volta alguém, você vai ver outra pessoa falando disso. Porque isso é muito novo e estamos construindo juntos. Porque o dia que realmente acreditarmos, que era a pergunta que Jesus falava antes de curar qualquer pessoa. Por quê? Até entrando nisso. Passando aqui, desculpa, virginianos. Imagina o nível do campo vibracional de Jesus, a potência. Quando a gente olha Cristo como uma frequência, nós tivemos outros seres que chegaram a esse patamar de frequência aqui nessa realidade. É que Jesus vem com outro peso, né, para a história do planeta. No Oriente também, como vimos aqui com o nosso parceiro Yogananda. A gente vai acabar convergindo isso tudo para uma coisa só. Imagina a potência do campo dele. Isso é quilômetros de influenciação a mais do que qualquer pessoa que estava ali naquele mesmo tempo e espaço. Então, imagina ele aqui, se isso aqui fosse Jesus, com essa frequência altíssima, quando ele falava assim, eu e meu pai somos um, conexão com o alto, direta, integração total. Esse é o máximo do desenho que eu consigo fazer, mas vocês pegaram a ideia. Integração total. E aí nós, aqui em outra instância, totalmente congelados, com a ilusão da separação, e conexão quase nenhuma. Quando ele chegava, lembra de informação, campo informacional, com esse nível de informação altíssima, ele olhava para qualquer corpo adoecido, para qualquer cego, para Verônica que sangrava há 11 anos, tantos anos, mais de 10 anos, e ele conseguia saber que... Exatamente, Júnior, é isso. Ele conseguia saber que aquilo ali era uma informação desregulada. Ele não validava aquilo no universo dele. Então, ele perguntava para a pessoa, você quer ser curado? A pessoa, sim. E aí, como é que o campo dessa pessoa começava a se comportar? Começava a buscar ressonância com Jesus. Você quer ser curado? Sim. Você tem fé? Porque aquela consciência individual precisava fazer movimentação no seu próprio campo. Então, esse campo da pessoa a ser curada, frequenciando com Jesus, conseguia mudar sua matéria física através da influenciação de tamanha frequência vibracional. Qual que é o nosso pulo do gato aqui? Fica nítido um grande milagre por influência de um campo externo ou a própria pessoa que consegue subir a consciência e curar um corpo físico, ou uma grande dor emocional, ou dor espiritual, prisões espirituais, inclusive. Mas nós estamos influenciando e sendo influenciados eletromagneticamente pelo campo de outras pessoas e de ambientes o tempo inteiro. Qual que é o nosso ponto aqui, de todo esse trabalho que nós estamos fazendo, de reforma íntima e de soltar? Porque quando chega nesse assunto do mistério, a gente relaxa, né? E solta, sem se preocupar com o tempo. Para nós melhorarmos a nossa frequência vibratória, a nossa assinatura vibracional. E toda a nossa realidade física é a manifestação dessa qualidade informacional
do nosso campo, que emana, então, e vai se coagulando, igual a gente viu lá nas cuerdas, mas essa matéria vai se formando de acordo com o quanto dessa onda eu consigo decodificar, eu consigo trazer para a minha realidade. Quando a gente escuta nos conteúdos da internet assim, o campo de infinitas possibilidades, e o observador cria matéria, então desse campo de infinitas cuerdas, é a minha consciência que vai sedimentar o formato e a experiência de vida que eu dou conta dentro do meu piso de experiência, literalmente na experiência de estar aqui, vivenciando a matéria. E claro, fazemos isso individualmente e coletivamente em conjunto. E aí temos todos os enredos, né? As histórias da nossa dimensão. O que nós buscamos para criar? O que é coerência vibracional? É alguém que pensa, sente e age, e literalmente, em coerência. Ou seja, não tem sombra. Lembra das aulas anteriores? Não tem material reprimido, decantado. Significa que a pessoa não vai ter desafio? Claro que não, aqui é planeta Terra, gente. Está incluso. Está incluso na jornada. Mas não tem sombra. O nível de autenticidade, aqui a gente está falando mais do nosso piso, né? Níveis de autenticidade, de conseguir atravessar as nossas memórias de dor, nossa história, a maneira que a nossa sopa foi servida, isso vai sendo trazido à luz à medida que a gente dá conta, integrando isso no consciente, isso vai trazendo mais coerência para o nosso campo vibratório. E, por consequência, eu consigo me firmar no presente muito mais fácil e com a intenção clara, porque peça e será atendido, aqui, ó, peça e receberás, né? Da metafísica da Bíblia, ou peça e será atendido. Ou todos os conteúdos que estão sendo ensinados para nós dentro dessa transpessoalidade. E dentro desse lugar, com uma intenção mais clara e um campo mais coerente, porque nossas sombras estão sendo integradas, as nossas mentiras mais profundas, nossos lugares de engano mais profundo, que todos temos. Porque quando a gente quer fazer besteira, a gente sabe. Fala que não. Só que antes também nos ensinaram que as coisas que ninguém via se sumia, mas não tem isso, porque tudo é informação e energia, não se perde. Fica incrustado em nós, no nosso campo. Então, aqui, nós temos só a título didático também, outro mapa, né, outra cartografia de consciência, dos 7 diferentes corpos, diferentes níveis vibratórios que nós temos, para além do corpo físico. Etérico, emocional, mental inferior, mental superior, que já vai para campos de consciência mais coletiva, corpo budista, corpo átmico. Vou passar por cada um detalhadamente deles aqui? Não, mas vocês acham isso fácil na internet, se for o caso. Ou nos conteúdos mais profundos, né, mas do acompanhamento completo. Isso aqui é só uma lembrança de que tem um corpo de emoção, tem um corpo emocional aqui, como está Memórias Profundas. Eu fiz isso aqui no ChatGPT, por isso que ela tem uma expressão bem duvidosa. Nossas memórias profundas, miasmas energéticos, isso tudo a nível informacional fica em nós, nossos fluxos de pensamento, como está aqui, até que se isso não é integrado, vai descendo e se manifestando como as nossas dores ou desafios no corpo físico. Também nos convenceram que a doença é normal e aleatória, né? Não. Significa que a gente vai se culpar quando adoecer? Ou quando percebermos desencarnes por doenças severas? Claro que não. É o piso de experiência da nossa humanidade. Mas é importante a gente se lembrar de que nós criamos tudo. Tudo. E tudo é antes uma informação vibracional, né? Uma informação consciencial, antes que se manifeste. Agora que sabemos que existimos dentro dessa cartografia, né, que existem diferentes níveis de camadas, de dimensões sutis do nosso corpo físico, a gente passa a lembrar aqui, bebê do Oriente, mais uma vez, com os nossos chakras, que são os nossos principais. Aqui tem os 7 principais, né? E aqui abre até um parênteses também para que vocês conheçam o desenho humano, que é a canalização de Ra, muito recente, que inclusive já coloca mais 2 chakras principais. Porque à medida que a consciência vai se desenvolvendo, as nossas habilidades energéticas também se desenvolvem. Nosso corpo individual, coletivo, consegue ancorar mais energia. Então, mas o que nós temos de maior material ainda são os 7 principais. Então, a gente segue com eles, porque isso aqui é só para a gente se lembrar que isso existe.
e perceber como é que a gente fica, né, escutando tudo isso. Qual que é a principal consciência aqui, para a gente lembrar como é que esse campo informacional comunica com a matéria, para além das cuerdas, ou como as cuerdas conseguem ir se densificando, né? Eu estou falando cuerdas de piada, hein, gente? É cordas em português mesmo. Cada um desses vórtices de energia, aqui como tem no cardíaco, ó, são literalmente vórtices que ficam emitindo esse sinal. Emitindo como? Em hertz mesmo. Informação. Mensurável em laboratório, inclusive. Nós temos isso, né, a medicina chinesa nos conta, né? Centenas de linhas dessa ao longo do corpo, mas esses 7 principais aqui são mais potentes a nível de informação, porque eles se comunicam com as nossas principais glândulas, ou as 7 glândulas, né, do sistema endócrino. Significa que é XY, no sentido de esse chakra, essa glândula, principalmente? Não, porque tudo é uma coisa só. Mas nós temos áreas de influência. Então, perceba, se eu tenho um vórtice de energia, como está aqui, ó, percebe? Esse cone aqui, todos eles já estão com referência. Essa antena que vai tanto captar quanto emitir energia. Esse aqui é o chakra do cóccix aqui, né? Nosso chakra raiz, conectado com as outras principais glândulas. Então, eu tenho aqui suprarrenais, tenho as gônadas, né? Testículos para os homens, ovários para as mulheres, suprarrenais, pâncreas, coração e tímpano cardíaco, tireoide, paratireoide, apineal, pituitária. Também vamos passar por cada uma delas? Não, mas vocês também acham esse conteúdo fácil, se sentirem esse chamado para olhar. Então, imagina, o que veio primeiro, o ovo e a galinha? Não importa, tudo é uma coisa só. Se a partir do momento que eu passo por uma grande emoção que bloqueia, traz informações negativas aqui, memórias negativas e densas para as minhas regiões do chakra sexual, do chakra básico, por exemplo, naturalmente, as minhas glândulas que estão sendo influenciadas por essa captação e emanação de energia também vão mudar a minha estrutura hormonal. E aí uma coisa se torna outra. Então, por isso a gente entra num ambiente e capta aquilo, e com o tempo passamos a sentir ou perceber a emoção, né? Que sentimento é uma emoção percebida ao longo do tempo. Então, tem a emoção do medo, do perigo. Eu sinto, meu corpo percebe isso aqui, inclusive, através dessas antenas informacionais, e as minhas glândulas começam a produzir a bioquímica do medo. Quando entra o meu racional no jogo, aquilo pode virar um sentimento. Eu passei a interpretar aquela emoção. E aí é cada um por si. Por isso, hoje, nossa consciência pessoal é tão importante. Para a gente limpar os olhos, as travas dos nossos olhos, das nossas interpretações, das emoções que atravessamos. Que é bioquímica, emoção é bioquímica. Sentimento é consciência. Sentimento é crença e paradigma. Mas percebe que a gente entra em um ambiente ou conversa com alguém, em terapia a gente vê muito isso. A gente entra em ressonância com o campo do terapeuta. O que é uma terapia bem feita? Aquela pessoa, espera-se que o terapeuta olhe para o seu processo pessoal de maneira profunda, o que naturalmente vai gerar um campo de mais coerência. E a vida é tão perfeita que, como as pessoas se atraem por ressonância, só chega para o terapeuta aquele cliente que vai ter que viver algum nível de coerência junto com ele. Por isso, grandes seres, né, que tiveram coerência gigantesca, como Jesus ou Yogananda, por exemplo, arrastaram multidões, porque a coerência era gigantesca, então eles são ímãs. A gente olha para alguém assim, a gente começa a sentir o magnetismo da pessoa nos puxando, né, porque a coerência é magnética. Mas dentro de um campo de terapia, ou quando a gente está na presença de um vínculo seguro, que seja. Por isso, né, dentro na presença de amigos muito queridos, mesmo que a pessoa não tenha feito aquele trabalho de desenvolvimento emocional mais profundo, mas se tem coerência ali entre a relação, e se nós estamos em um momento vulnerável, esquece, a emoção emerge toda, buscando essa coerência porque encontrou um sistema nervoso, não por acaso aqui, ó, nossa querida coluna, porque nós estamos falando de desmamar, inclusive, o nosso corpo físico de emoções que estão... emoções e sentimentos, né, que estão presos nessa identidade mentirosa através de vínculos seguros, tanto por regulação e corregulação.
Isso acontece na presença de vínculos seguros, ou quando nós estamos em sessão de terapia, que o terapeuta está ancorando mais um campo de mais coerência, isso fica na energia, nesse campo informacional do invisível. E aí o cliente pode usar dessa informação do campo para que ele transforme por ressonância e tenha mais coerência no seu campo também. E várias catarses podem acontecer, como choro, às vezes catarse de riso, muitos bocejos, ou arrepios, ou às vezes aquele sono, porque a coerência está convidando um conteúdo muito inconsciente para emergir e o racional ainda não está dando conta de ver. Então vem aquele sono que vai nos embebedando assim, ou às vezes dissociação mental, porque a coerência está desregulando muito o que é comum, o que era comum até então para aquele indivíduo. Está fazendo sentido? É muita informação? É. Mas qual que é o meu objetivo com essa aula introdutória? Que a gente saia com muitas cosquinhas na consciência, como diz a Júnia, de que somos energia. Outra grande frase muito conhecida, que se o átomo é, acho que é 001, não é? Ou 01, ou 001, ou até 30, sei lá, é muito pouco matéria. E o resto é totalmente um espaço vazio, e também somos feitos disso, somos energia. Qualquer coisa vem dessa base informacional. E esse paradigma muda tudo. Parece que eu estou falando de algo filosófico. Não é, gente. Talvez esse seja o ponto highlight da nossa aula de hoje. Esse conhecimento aqui aplicado, aos poucos, à medida que a gente dá conta, a gente internalizar, caminhar na vida se questionando desse jeito, muda tudo. Estou falando de prazer de estar vivo. Estou falando de leveza. Estou falando de ver beleza, mesmo nos desafios. Porque conhecimento filosófico, principalmente porque não tem registro científico, não aplicado, é teoria balela. E aí, patinamos, como aconteceu com essa sociedade há tantos milênios, mudando muito pouco. Só que agora é a hora. Quem está surfando nessa onda está vendo a vida se transformar. A gente está desencolhendo desses estados de mediocridade muito rápido. Estou falando de desencolhendo, estou nem falando de crescimento consciencial, porque a maior parte de nós vive encolhido, encapsulado, dentro de estados de consciência muito medíocres. À medida que a gente vai deixando esse conhecimento nos tocar, a gente desencolhe. Então, passa a viver com muito mais abundância, não só financeira. Estou falando de estar bem mesmo. E o financeiro, os relacionamentos são consequência dessa coerência que nós estamos construindo aqui. Está fazendo sentido? Boa. A gente vai encerrar já para vocês me contarem para além da gravação. Imaginem que, desculpe mais uma vez os virginianos, esse mapa aqui, que nós construímos, que a gente foi construindo, né? Consciência pessoal, emocional, multidimensional, aqui está linear, só para a gente perceber essa transição. O que está no campo da mente? O que eu consigo controlar a nível de pensamento? Depois eu comecei a entrar em assuntos mais sombrios no sentido de ocultos. E de negativos também, mas sombrios no sentido de oculto, de inconsciente pessoal, e aí os conteúdos da alma e emoção, que vão para inconscientes cada vez mais coletivos e assuntos dessa unicidade. Caímos em consciências da multidimensionalidade e assuntos abstratos. Mas, na verdade, seria mais fidedigno se ele tivesse sendo representado assim, ó. Os três coexistindo o tempo todo. E esse ponto vermelho aqui, como nosso desenvolvimento, nosso ponto de desenvolvimento individual. Porque nós somos tudo isso. E isso aqui é só um mapa que eu criei, da maneira que eu coloquei aqui para vocês, né? Não o símbolo. Esse símbolo, essa trisqueta, esse gráfico, né, é bem usado. Mas isso aqui eu fui percebendo que quando a gente vai
caminhando, lembrando desses 3 pilares, fica mais fácil da gente criar diferente. Porque quantas pessoas com grandes níveis conscienciais multidimensional vocês conhecem que não conseguiram operacionalizar o básico da vida? Muitas. Nas religiões é o que mais tem. Porque lá na crença pessoal, no molde do que está sendo coagulado para essa realidade, tem tantas estruturas de sofrimento, e não é uma crítica, é um ponto de colocar aqui, de sofrimento, e tem todas os dogmas isso, né? De sofrimento ou de autossacrifício, que a pessoa pode ter um grande acesso, mas na hora de coagular, passa por outros conteúdos e a vida não prospera do jeito que poderia para aquela consciência. Também não estou colocando aqui em xeque o tema de vida de cada um. Estamos falando num sentido geral, né? Os desafios de cada pessoa. Ou quantas pessoas nós percebemos que até tem uma crença, uma consciência pessoal mais ajustada, grandes acessos multidimensionais, grande contato com as dimensões, inclusive do seu próprio corpo físico, inclusive, e outros, mas dentro da consciência emocional, os conteúdos da alma, suas sombras mais profundas, não foram transmutadas, e a pessoa tem uma grande queda. Inclusive, se corrompe a nível espiritual, e temos esses grandes escândalos que aconteceram, porque o conteúdo almático daquele indivíduo que estava servindo como canal não foi trabalhado, e é naturalmente uma sombra sempre vibra mais intenso. Aquilo toma, um complexo toma a pessoa, porque é o complexo que nos tem. Dessa forma, no meu ponto de vista, fica mais fácil da gente checar qual o pilar que a gente tem que ter atenção dentro do desafio que estamos atravessando. E esse caminhar na vida não é linear, né? Porque o arquiteto planejou essa dimensão aqui muito bem. O desafio, ele é bem intenso, no bom sentido. Se a gente está aqui, estamos aqui até hoje, estamos nos saindo super bem. Então, imagina que a vida, nós vamos nos desenvolvendo aqui de maneira espiral, como está aqui esse vermelho. E peraí, galera. E então, desenvolvendo a consciência, vamos nos desenvolvendo, então se aproximando, a Clara também está aqui que falava de contração na sanidade, instâncias mais centrais. Mas aí temos várias coisas, né? Às vezes na vida estamos em momentos de mais densidade, mais periféricos, depois nós nos centramos, depois a gente vai pulsando o nosso campo, como esse movimento que é comum no universo também, a batida do coração, o nosso pulmão, e a correspondência não é por acaso, a gente vai contraindo e expandindo a nível consciencial e sempre criando mais, criando mais. Quando a gente fala de Sankofa, que até falamos na nossa aula passada, né, trazendo isso da filosofia africana, e não sei especificamente, mais uma vez, qual é a etnia específica que tem isso, depois eu posso colocar na referência do vídeo, mas nos traz a consciência de voltar para buscar o que não foi integrado, ou o que foi perdido. A gente pode trazer como correspondência também, estamos levando para outra conversa, né? O que nós chamamos de testes de clareza da vida, ou as nossas vicissitudes, ou que às vezes, quando a gente está com o nosso chicotão, que também é muito difundido, a gente fala que a gente errou, que a gente retrocedeu, e não existe esse retroceder. Muitas vezes os nossos paradigmas mais intensos, quando a gente chega aqui num ponto, ó, então eu tô crescendo aqui, né? Ai, boa, Eloá, arrasou. Sankofa, conceito filosófico dos povos Akan, de Gana e da Costa do Marfim. Boa. Arrasou, valeu. A gente vai crescendo aqui, ó. Estamos passando na vida, né? Passando, enfrentando os desafios. A gente chega num ponto máximo, um ponto de inflexão. E nós temos duas opções. É como se a vida dissesse assim, você salta para uma nova instância, um novo giro mais expandido, ou se tiver algo para você olhar para o seu passado, entre muitas aspas, mas a gente pode trazer aqui inconsciente, ou algo que foi perdido no caminho, você desce. Significa que você não vai ter oportunidade de viver algo mais expandido de novo? Claro que vai. Mas existem possibilidades da gente ir saltando nesses pontos de inflexão. Como? Olhando para esse mapa. Faz sentido? Olhando para esse nosso desenvolvimento, pegando nossa picaretinha, nossa bombinha.
e olhando e fazendo o nosso para casa do Sankofa sem que a vida nos convide a fazer. Porque estamos inconscientes. E, naturalmente, pegando a nossa analogia das moedas, quando nós estamos pautados nesse mapa, e não é o meu mapa, não, estou falando da jornada da vida, a sensação de valia, porque o sentido da existência é a própria existência, é de integração desse holos cada vez maior. Caminhamos na vida muito mais lúcidos e presentes. E aí não tem como uma consciência externa externar como espelho ou tentar testar o nosso campo de vicissitude para nos puxar para espaços de inferioridade, de menos-valia, porque nós estamos ligados que aqui tem governo, entendeu? Que existem campos de existência muito maiores, mais profundos, que existe muito mais para além dessa experiência, que existe muito mais para além do que eu posso ver, que não importa o que atravessou meu caminho, eu criei a minha realidade e eu posso criar uma realidade diferente. E qualquer desafio que atravessou a minha vida, se está atravessando o meu universo, eu, dentro de mim, contando com a facilitação de outras pessoas ou não, mas eu, na minha verdade, tenho os recursos que preciso para atravessar esse desafio e criar a vida que eu desejo e que eu sinto visceralmente que é para mim, não sonhos de outras pessoas, que muitas vezes a gente bate cabeça para criar achando que é sonho nosso. E a gente vai se comunicando com o nosso corpo, relembrando o que é potência e sustentando frequências maiores e vivendo com mais lucidez e mais valia. E aí mesmo os desafios mais hediondos, e a palavra é essa, dessa realidade, eles nos entristecem, mas não nos deprimem, não nos prendem, porque sabemos que aqui tem governo. E não é nosso, não. E não é responsabilidade nossa, muito pelo contrário, que nós estamos sob esses campos de frequência maior. E aí a vida fica muito mais leve. E as sincronicidades aparecem porque sustentamos frequências mais altas, temos clareza do que podemos criar, principalmente para desencolher clareza de que é para vivermos em abundância, abundância total por graça. E sustentando isso, as sincronicidades aparecem, as oportunidades se abrem, as portas se abrem, as curas acontecem dentro da trajetória individual de cada um. Agora, em quanto tempo? Eu é que sei. Quem está com tempo tem que voltar lá para a consciência pessoal. E todas, né? Tanto na pessoal, na emocional e na multidimensional, está na prisão de controle. Porque a mente racional jamais vai conseguir perceber quanto tempo, porque tempo é linha de prisão cronológica. Quando a gente está realmente comprometido com o nosso desenvolvimento de ser, com S maiúsculo, de compreender as camadas da existência, nós nos jogamos na jornada sem expectativa. Aí é o verdadeiro soltar. Porque já não precisamos procurar por nada. Como é que eu vou estar preocupada com o tempo de algo se a minha sensação é de ter tudo? É um desafio? Claro que é. Principalmente quando a gente está falando de cura física, ou está falando de boleto chegando e o mês está acabando. Só que é treino, ó, contração e expansão de consciência. É treino, até uma hora que a verdade, tal, ela se manifesta para nós. E é só a gente olhar para a trajetória, pelo mapa que foi deixado por Jesus, por todos os outros seres que ascenderam de consciência real e passaram por essa realidade e deixaram isso documentado. Por isso que o estudo é diário. O próximo vídeo que vai sair lá na plataforma da Mainbox do acompanhamento completo é esse de ajuste de rotina. Porque é diário, para a gente ir montando esse mosaico. Aí um dia fica igual o vídeo que eu quero gravar. Um dia a peça encaixa. E aí a mentira se dissolve. Sem uso de nada. Porque tudo isso já está, de novo, não é uma crítica. É um lembrete. Quem sou eu, inclusive, para criticar isso? Ou eu que já fui nisso. Mas é um lembrete de que nós temos em nós. E aí nós vamos para terapia, para aprender através
da convivência, né, da existência, da relação com o campo que vive outras coisas, que está capacitado em outras coisas. Obviamente, nós continuamos cuidando do nosso corpo físico com a medicina tradicional. Tradicional não é de tradição, né? Vamos colocar ocidental. Lógico, porque é planeta Terra. A gente vai continuar divulgando o nosso trabalho, mas sabendo que nós criamos através do campo e que nós já temos tudo que precisamos dentro de nós para acessar isso. E aí cada um vai para as experiências que ache mais divertido para atravessar essas informações. Quando, e aí juntando com a nossa fofoca do início, quando a gente consegue ir ancorando no nosso corpo essas frequências mais elevadas, a gente vai entrando no que nós chamamos de remissão de tempo. Por quê? Nós não estamos criando pela matéria, estamos criando pelo campo, lá pelas cuerdas, pelos campos das infinitas possibilidades. Então, nós saltamos mesmo. Gente, quando Jesus veio e falou assim, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu. Exemplo e outra sugestão super grande, peraí. Se você quer explodir a cabeça, entra lá, canal Joy Dispenza, playlist de depoimentos. Esquece. O que tem ali, o nível de milagre que se tivesse no The Chosen, é no mesmo nível. Levantar de cadeira de rodas é pouco, remissão de câncer infinitos, crises depressivas infinitas, e são centenas, e não para de entrar depoimento, de pessoas que individualmente conseguiram sustentar campos de meditando por anos, tá? Olha o treino da experiência. E conseguiram ir desmamando o corpo das emoções negativas, até que de repente a frequência sobe, de repente, né, do nada tudo, e esses grandes milagres literais começam a acontecer. Por que eu estou falando disso? Porque é isso que estava lá, não sei se a gente pode falar de essa fala profética de Jesus. Está acontecendo, gente! Isso não é de enlouquecer. Como é que a gente vai dormir a mesma pessoa sabendo disso? Tipo, tá rolando. E vamos pegar nossa parte disso. Porque somos filhos também. E não temos, pelo menos no nosso grupo aqui, não sei você se esse vídeo chegou até você me assistindo, nossos desafios aqui, pelo menos na nossa egrégora, não são nem perto desse nível de milagre que está sendo mostrado lá nas meditações. E nem chama-se de milagre porque não tem campo de religiosidade, né? Principalmente por ser nos Estados Unidos. E eles não têm tantos dogmas religiosos como nós, brasileiros, temos, pela nossa história mesmo. Pelos fatos históricos que construíram a nossa cultura. Então, para eles, é até mais fácil de enxergar a física como tudo uma coisa só e enxergar a meditação e os estados alterados de consciência naturais, com respiração e meditação. Com a força, a potência necessária para ir liberando as informações traumáticas que ficam no nosso corpo físico, que é o nosso inconsciente. O nosso corpo é o inconsciente. Existe o campo não local da informação? Lógico. Mas onde é a correlação disso na matéria? É o nosso corpo. Paty depois vai trazer a experiência dela, que é terapeuta somática. Quem estiver no Rio de Janeiro também tem atendimento online, Paty. Tem também. Depois vocês têm que ver o Insta dela. Tá tudo no corpo, gente. E qual que é a sugestão? Eu tenho estudado muito agora sobre os caminhos da meditação, principalmente no início. Quando a gente estuda lá no início da nossa transformação, normalmente o conteúdo do professor Hélio Couto chega primeiro, né? Que é um dos mais antigos dentro dessas verdades nossas, assim, e com uma linguagem mais racional. E aí, quando ele vai falando assim, basta um pensamento. É verdade. O olhar do observador colapsa a função de onda, basta um pensamento. Só que a que preço? Basta qual pensamento de um corpo que está completamente negativado, várias questões traumáticas. O pensamento tem uma força disso aqui, ó. À medida que esse corpo começa a ser limpo dessas emoções, essas emoções passam a ser transmutadas, aí realmente basta um pensamento, porque o pensamento
ele se sustenta. Mais uma vez, física. E o que eu tenho percebido? A importância da meditação para nos tirar desse lugar de um corpo viciado em estados de sobrevivência. Tem mais ou menos, à medida que hoje é dia 24/8, tem uns 7 dias que eu tenho meditado todos os dias, pelo menos 40 minutos. Eu já respirava. Outra coisa que é importante dizer, quanto mais, por isso o estudo é tão importante, porque a gente acredita aqui dentro da nossa egrégora, né, até pela sincronicidade com o meu campo, estudando muitas vezes, precisa, não, tem gente que já nasce sem mentira, então a pessoa escuta isso aqui uma vez, vai falar como uma criança, às vezes ela vai escutar uma vez e já cria como ninguém. E através do estudo a gente vai ganhando mais espaços inconscientes, então as meditações vão funcionando mais, porque a gente está mais entregue ao processo. Percebe a diferença? Quanto mais esse mapa nosso aqui das 3 consciências está integrado, mais potência eu já tenho ao meditar, porque eu sei o que está acontecendo. Então, quando a resistência apresentar, eu sei que é o meu medo que está se apresentando, então eu vou insistir para que aquela informação se descole literalmente do meu corpo. Gente, dá para sentir. Uma que eu mais tenho feito e já fica... isso não está ainda na playlist, mas eu vou colocar. Já fica referência à meditação dele, do Joe Dispenza. Bênçãos do centro de energia, dá para sentir a informação, a emoção que está sendo trabalhada, os pensamentos que acontecem, que quando a gente coloca atenção num chakra, ele não chama de chakra, né, mas num centro de energia específico, qual que é o padrão de pensamento que está se apresentando ali? É perceptível. E quando a gente... O que dá de medo... E os sonhos, porque o corpo começa a acessar um nível vibratório que ele não está acostumado. Então, quando a gente sabe que isso vai acontecer, porque é previsto, porque o nosso mapa aqui, a gente está caminhando com ele redondinho, a gente insiste. E quando a gente passa do nosso limite, as sincronicidades começam a se apresentar. E tem se apresentado muita coisa. E olha que é um início, muitas aspas, porque tem 10 anos ou mais de estudo. Mas o estudo também é assim. A gente vai deixando que o conhecimento nos molde, e aí outras ferramentas, outros campos vão se apresentando para nós, e a gente vai tendo mais potência, literalmente, para atravessar mesmo e vencer as nossas resistências. Vocês vão ver lá na playlist de depoimentos, tem um depoimento que eu adorei, de um menino lá dos Estados Unidos mesmo, que passou por um trauma gigantesco, que eu não vou nem falar aqui, mas coisa intensa. Trauma de horror ainda, né? Que é você assistir a algo intenso. Que fica até muitas vezes mais desafiador para o sistema nervoso manejar, porque não tem endereço no seu corpo. Então, ele viveu, e depois que vivenciou esse trauma intenso, ficou 2 anos em depressão super profunda. No primeiro ano, ele meditou para voltar a se sentir neutro. Porque o estado era tão fechado que com 1 ano, mais ou menos, se eu não me engano, depois vocês checam lá, são centenas, ele passou a se sentir neutro. Depois começou a ter frequências mais elevadas, estados mais elevados de vibração. Até que ele se sentiu muito melhor e insistindo todos os dias. Tinha dias que ele meditava por 5 horas, outros ele meditava 5 minutos, mas não deixava de meditar. Porque o estudo deu essa base de saber que precisava insistir, né? E aí até que ele foi num retiro presencial. E aí, com o campo, imagina um campo de coerência de 800 pessoas, às vezes 1000 pessoas meditando juntas. Imagina esse campo, que inclusive é mensurado por ele lá, pelos aparelhos lá, como é que a energia da sala se altera. Ele conseguiu subir energia para ir literalmente expurgando dos chakras essas emoções de todos os traumas, de maneira tão profunda que chegando no cardíaco, o corpo dele começou a exonerar. E aí ele chamou a funcionária, chamou a Steph e falou, olha, eu estou tendo um ataque cardíaco. Ela falou, não, nós já passamos por isso centenas de vezes. Deixa o seu corpo liberar, que seu sistema nervoso sabe o que ele está fazendo. Lembrando, sem substância nenhuma. Importante dizer isso, até por ser um conteúdo que fica gravado, para que, enfim, consciências não confundam, né? E não tentem fazer nada por si só. Ali é um ambiente controlado, enfim. Mas através da meditação, e esse tempo que ele ficou treinando o corpo dele, insistindo, e alterando a consciência, estudando. E ele falou, não, você não está entendendo. Eu estou morrendo, isso aqui é a morte. E não deixa de ser, né?
Porque a partir do momento que esse corpo ancora uma outra energia, aquela personalidade que entrou naquele evento não existe mais. E isso não está na nossa Bíblia? Você vai ter que morrer. Diz aí, Eloá, que eu não sei a passagem, você sabe. Que tem as que falam de morte. É o do nascer de novo? É. Jesus conversando com Nicodemos, né? Que Nicodemos, um grande sábio religioso, professor religioso, perguntava o que era preciso para ter a salvação, né? E aí Jesus falava, não se assuste, né? É necessário que você nasça de novo. E aí ele fala, não, nascer de novo, como um homem pode voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo? E aí ele fala, não importa que nasça da água e do Espírito. E muita gente se questiona, o que é isso, nascer de novo da água e do Espírito? É nesse sentido, de morrer e ressurgir. Arrasou. E olha que bênção você ter contribuído com a gente, porque quando traz a simbologia dos elementos, inclusive, nascer da água, as emoções transmutadas e do espírito tocar esse nível vibratório, não é o mesmo homem que entrou. Literalmente, ele morreu. E se a gente for olhar para versões nossas de 10 anos atrás, não é outra pessoa? Só que muitas vezes a gente morre pelos nossos desmaios da consciência, né? São os desafios que se apresentam para nós. O nosso convite aqui na Academia da Consciência é para a gente arregaçar as mangas e falar hoje, deixa eu morrer mais um pouquinho, que eu quero renascer para algo muito maior. Fica o meu convite aqui, então, para a nossa clareza, para a gente se apaixonar pelo nosso processo de desenvolvimento, se apaixonar pela vida, para a gente saber que toda vez que entrar um estado de melancolia, eu vou reconhecer, eu vou ver o que essa tristeza, ou esse medo, essa raiva está me contando, eu vou fazer o ajuste de limite que eu preciso, eu vou chorar o que eu precisar chorar, e eu vou usar essas ferramentas de respiração e meditação, e eu vou me puxar. Eu não vou mais ficar nesse estado de lamúria que nós somos convidados a ficar dentro do paradigma ainda maior, do comum dessa realidade. Eu vou criar intimidade com esses assuntos de espiritualidade, dentro de qualquer religião que eu quiser, ou inclusive no paradigma ateu, porque não é sobre isso. É sobre intimidade com a multidimensionalidade do nosso próprio ser, com S maiúsculo, do nosso corpo, dos mistérios dessa existência, dos mistérios da natureza. Olha a geometria sagrada dentro da natureza. O nível de proporção das flores, dá para ver que tem uma consciência maior que orquestra isso tudo. É óbvio, é nós que estamos muito congelados e não conseguimos perceber. O convite é para que a gente se apaixone pelo processo de deixar que essa verdade bata na nossa porta, porque ela já está batendo. Todo esse acesso a esses conteúdos mais centrais, de onde isso fica cada vez mais claro. E desse lugar a gente vê um pôr do sol, ou nascer do sol, ou a gente senta para descansar com a barriga cheia, ou vê um animalzinho, ou vê uma criança e fala, gente, o mistério da vida aqui, olha o divino aqui. A gente pode olhar para o espelho, olhar para os nossos próprios olhos, com as nossas feridas, com as nossas dores, as nossas alegrias, e falar, o divino está aqui. E em tudo dai graças, não tem isso também? Esse é o convite para que a gente consiga e continue. A gente vai estar aqui toda semana, nos lembrando e nos puxando e trabalhando o nosso campo individual e coletivamente para a gente conseguir, ó, nessa imagem que está aqui agora, voltar para o aqui e agora e ancorando o aqui e agora cada vez maior, remindo o tempo, porque a gente não precisa do mesmo tempo que nos adoeceu para nos curar. Não mesmo, qualquer que seja o nosso dilema. Vocês têm mais 5 minutos? Porque eu lembrei, eu já estava caminhando aqui para me encerrar, vocês viram que o meu tom estava de super finalização, mas eu lembrei de algo que vocês provavelmente, pelo menos a maioria já sabe, mas casa muito bem nesse sentido. Uma que eu vivi, uma das nossas ferramentas para a gente abrir o campo da intenção e de comunicação com essa multidimensionalidade. Uma dessas ferramentas, que é muito difundida hoje, inclusive pelo canal da Beth Russo, é a filosofia havaiana do Ho Oponopono. E quando eu estava lá na Transpessoalidade, a gente teve uma aula de meditação, inclusive. E olha só, isso tem 4 anos, né? Tem 4 anos, né?
tem 4 anos, 3, 4 anos que me formei em psicoterapeuta transpessoal, e eu estou meditando desde aquele momento? Não. Por quê? Porque a gente precisa de tempo mesmo para deixar e ancorar as nossas mortes. Mas tudo bem, agora vai, gente. Agora vocês vão ver. Agora vai. E aí, dentro dessa aula de meditação, foi um módulo no final de semana inteiro falando sobre esses campos de consciência, de sistema nervoso, enfim, de tudo isso. Ele passou o documentário do Ho Oponopono, que o Hugh Lane, das pessoas que mais difundiu o Ho Oponopono, não foi ele, né, que desenvolveu, que canalizou a ferramenta, mas ele difundiu. Ele conta que ele trabalhou num hospital psiquiátrico e ele fazia e mantrava o Ho Oponopono sem conhecer os pacientes, e todos eles foram se curando. E qual que é a base da filosofia? Tudo isso que nós conversamos até aqui. Que todos nós saímos do mesmo campo de consciência, do mesmo campo informacional, desse campo de infinitas possibilidades. Então, a raiz é a mesma, do todos somos um. E, por isso, tudo que passa no universo individual é responsabilidade daquele indivíduo, porque está entrelaçado com aquela pessoa, aquele problema, aquele dilema, de qualquer forma, porque se está no universo dele e tudo é um campo só, ele está diretamente ligado àquela situação, qualquer que seja. Então, o Hugh Lane trabalhou durante muitos anos, a pessoa chegava para ele e falava, Hugh Lane, sei lá, eu estou doente. E ele fazia o Ho Oponopono para ele mesmo, para que ele limpasse nele, no inconsciente dele, as memórias de dor que ele tinha em comum com aquela pessoa, ancestrais ou não, provavelmente, né? Porque a maior parte das pessoas ele nem conhecia, que faziam com que no universo dele aquela pessoa pudesse ter a doença dela. Quando eu vi isso, eu falei, mentira, não tem como. Você vai me desculpar. Lógico, eu não falei isso alto, né? Mas eu falei, esse cara, meio caô. Tô achando muito fácil. E aí, dentro disso tudo, eu voltei para não era Belo Horizonte, nem Ravenna, voltei, domingo à noite eu fui assistir de novo esse documentário. Qual que é a consciência maior, então? Nos tornamos, então, 100% responsáveis mesmo por qualquer coisa. É para além de nós criamos a nossa realidade. Eu crio todas as versões das pessoas que eu conheço. E por isso tem influenciação possível de campo para aquela consciência. Aí que explodia a cabeça mesmo. Mas eu troquei. E eu fiz uma oração dentro do meu paradigma de fé. Falei, Deus, eu preciso de um help aqui. Se isso for verdade, eu preciso de uma prova. E aí dormi. Quem já sabe essa história? Acho que Paty sabe, né? Eu. Fui outro dia, inclusive, lá para o Bavic, Clínica da Bárbara, atender. E aí, peguei um Uber lá na casa dos meus pais, até distância, assim, uns 40 minutos, 50 minutos no trânsito. Peguei no Uber o motorista, sentei atrás dele, assim, que estava num mood muito pesado. E ele passou beirando uma favela, assim, que tem no caminho, e nessa favela, como a nossa realidade não é para amadores, você vê nitidamente o tráfico, assim, sabe? Então tem as pessoas, tem, enfim, todo aquele movimento acontecendo, e aí ele viu aquela circunstância e ativou nele um negócio que ele começou a falar que se ele pudesse, ele acabaria com a vida de todos. Que ele, na verdade, só precisava de investimento para fazer isso. E que não era só ele, isso não era só o crime que ele ia atuar, não. Ele ia atuar também nos políticos, ele ia fazer uma grande limpeza, entendeu? E eu não julguei. E lembrei do documentário. Falei, é? E ainda dei corda. Falei, mas como é que você ia fazer isso? Ele, fulano ia trabalhar comigo, não sei o quê. E aí eu, testando a ferramenta, né? Porque lembrei, o Ho Oponopono é um mantra de 4 frases, porque as frases são só, claro que já tem o seu campo de consciência, né? De centenas de anos, pessoas que são milhares, não sei. Mas pessoas mantrando aquilo, isso cria um campo de consciência único, que a gente vai se conectando, assim como é a consciência do Pai Nosso, né? Mas aí eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo, você faz isso para o seu próprio eu superior, para limpar essas memórias de dor que todos nós estamos emaranhados por esse campo almático, né? Não um campo de infinitas possibilidades, o campo de almático, lá da consciência emocional. E multidimensional também, mas que nos cria dentro disso. E aí fui moendo no Ho Oponopono, gente. Em silêncio, obviamente, né? Eu lacrimejava, assim, bocejava alto. Desci, atendi 5 horas, deixei ele falar. Ele foi falando,
Nem lembrei mais do cara. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito a ferramenta, podia ter sido outra ferramenta? Podia, mas naquele momento eu escolhi o Ho'oponopono, porque não é sobre a ferramenta, é sobre a consciência que está intencionando através né, da ferramenta. E aí, nem tchum. Quando eu fui chamar a pessoa, um Uber para ir embora, quem que era? O mesmo cara. Quais eram as chances disso acontecer? Mas o que mais me pegou, porque a oração que eu fiz me prova que isso de limpar, entre aspas, né? Influenciar o campo de outra pessoa é fácil desse jeito. Ele olhou para mim e falou, fui eu mesmo que te trouxe aqui. Eu já viajei Belo Horizonte inteiro, acabei caindo aqui agora para pegar a sua corrida por coincidência, como se eu acreditasse nisso. Eu falei, nossa, é mesmo e tal, que legal. Aí ele olhou no meu olho e falou, você me desculpa o que eu te falei hoje de manhã? Percebe que se ele não tivesse falado essa frase, eu não ia me lembrar da oração completa, porque ele estava me contando que, de qualquer forma que eu mudei no meu coração, atingiu o campo dele. E ainda, para melhorar a minha oração, ele voltou o caminho inteiro, dizendo que ia trabalhar com marketing digital. Ou seja, a profissão mudou bastante. Em 5 horas. E aí, me deu até umas dicas. E eu tive a prova que eu quis. Porque também agora, realmente finalizando, conto isso. Para que a gente duvide mesmo e faça as nossas orações para qualquer que seja o nosso ponto de ancoramento de fé e peça ajuda. Para que a verdade se revele para nós. Porque é só pedir com intenção, é só bater na porta que ela abre. E claro, a gente passa pela experiência e que nós sejamos fecundados por ela. Porque a partir do momento que ficou na minha cara, foi no mesmo dia, ele falou do assunto que eu estava limpando em mim. E enquanto eu falava divindade, limpa em mim as memórias que os meus ancestrais têm em comum com os ancestrais dele, eu sentia meu corpo vibrando de energia, na confirmação de que tinha informação em comum negativa ali. Se eu passo por essa experiência e não sou fecundada por ela, aí também a gente tem que voltar para o nosso mapa aqui e pegar uma picareta e ir cavando mais, porque é o processo. Mas que sejamos, então, que tenhamos o coração macio para perceber o quanto a vida já está se conectando conosco. Principalmente, fica o lembrete, a oração. Muito legal, né, Júnia? E a meditação para ancorar esse nosso processo de subida vibratória. Vou até finalizar aqui, ó. Cadê? Desculpa, virginianos. Com a foto do maior mapa que já passou por essa realidade. É o caminho, gente, que vamos dormir agora, que sonhemos bastante, bons sonhos, para a gente ver que piso de experiência nós estamos, qual que é o ponto do momento, do tempo e do espaço, e para que a gente relaxe cada vez mais num processo que já está acontecendo. Um beijo para vocês.